Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje trazemos o Ivo Silva, analista de desempenho da Federação Portuguesa de Futebol. Ivo, obrigado por ter aceitado o convite. Já sabes, é um enorme prazer estar aqui a falar futebol contigo. Obrigado eu pelo convite e não podia dizer que não. Se é para falar de futebol, sou um apaixonado pelo jogo e aqui estou eu a dar o meu melhor e espero que vá de encontro às suas expectativas e de quem nos está a ouvir. Claro que sim, bora lá então. Tu, Vamos lá. começaste em qual scouting, certo? Na Federação? Sim, o meu trajeto até foi um pouco diferente, porque eu entrei na Federação em 2003 e entrei para fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o scouting. Porque a minha formação era como técnico de informática e eu entrei para, na altura, ser o webmaster do site da Federação. E só depois, passado 4 anos, como cada vez ia havendo mais necessidade de haver equipas de acompanhamento no scouting, de observação dos adversários e mesmo de análise de desempenho da própria equipa, é que houve a necessidade e houve a oportunidade de começar a estar com as seleções. Isso foi em 2007. E de lá para cá, então sim, acompanhei as seleções todas, em todas as seleções, sejam elas masculinas, femininas, de formação, equipas A, e pronto, e tive essa felicidade de poder acompanhar desde 2007 até agora várias equipas, umas que ganharam, outras que nem por isso, mas faz parte. Ou seja, tu fazes trabalho de scout e analista, é isso? Sim, exatamente. Ok, então que tipo de trabalhos é que tu fazes enquanto scout? Normalmente o trabalho que nós fazemos está muito relacionado com identificar aquilo que são os pontos fortes e os pontos fracos do adversário, para depois elaborar relatórios para os treinadores fazerem as abordagens estratégicas ao jogo que acham convenientes. Paralelamente a isso, também fazemos análise de desempenho dos nossos próprios jogadores, que também fazemos chegar aos treinadores e construímos uma base de dados nesse aspecto. E pronto, e seguimos assim a evolução também dos nossos jogadores e é basicamente o trabalho que nós fazemos. Mas tu vês Neste momento estás a observar que escalões, exatamente, só para ter uma noção. Neste momento estamos em pandemia, não estou a observar nenhuma. Sim, sim. Pois, mas aquilo que nós temos feito é, na altura, quando eu comecei em 2007, éramos só dois. Então tínhamos que fazer várias seleções cada um de nós. Agora, há mais colegas, cada um deles tem alocado, trabalha para uma, duas seleções no máximo, e eu, a última seleção que trabalhei foi diretamente com a seleção sub-17. Mas como as coisas agora estão paradas, é tudo uma incógnita, não sabemos muito bem que seleções é que vamos ter no futuro. Como é que tu vias os jogadores? Tinhas contactos ou era maioritariamente das equipas da Primeira Liga? O que eu quero dizer é, tens algumas pessoas base que te dizem, olha aquele miúdo ali, olha aquele miúdo ali, aquele é bom. Ou vais ficar mais na Primeira Liga e naquilo Esse, que é mais esse fechado? trabalho que, pelo menos na maneira de funcionar da Federação, esse trabalho quem o faz são os treinadores. Os treinadores é que se deslocam aos campos onde há os campeonatos nacionais, têm referências dos jogadores, ou observam eles próprios e identificam jogadores que tenham capacidade para jogar nas seleções nacionais, e pronto, e as convocatórias são feitas com essa base. Então não tens Os, qualquer papel aí? nesse aspecto, não. Às vezes tenho acesso ou é-me solicitado trabalho na perspectiva de um treinador, vamos dar um exemplo, um treinador diz, pá, Ivo, preciso que me reúnas informação do tal jogador que joga acolá. E eu vou, faço um compacto de observação das características, tendo em conta o nosso modelo de jogo, que é importante, com vários parâmetros, com bola, sem bola e outras características mais individuais que nós achamos importante e faço-lhe chegar esse relatório e depois o treinador logo decide se convoca, se não convoca, mas é um pouco por aí. Ok, ok. Tu, enquanto analista, disseste-me que observavas os teus adversários. Estudas os 5 momentos do adversário? Os Sim, 5 momentos do jogo? sim. Ah, isto é a forma como eu vejo o jogo, como analista, é uma forma de ver o jogo muito ligada àquilo que o treinador pretende. Porquê? Eu, quanto melhor conhecer o meu treinador, ou o treinador para o qual estou a trabalhar, mais qualidade terá a minha observação. Porque vou
exatamente àqueles pontos que eu sei que ele quer ver identificados nos relatórios. E tem muito a ver também com... Vou dar um exemplo. Eu posso estar a caracterizar uma equipa adversária, identificar pontos fortes e pontos fracos dessa equipa, mas esses pontos fortes e pontos fracos não vão dar em nada se a tua equipa não conseguir tirar proveito dela, desses pontos fortes ou pontos fracos. Por isso é que é muito importante conhecer primeiro a nossa equipa, e depois, tendo em conta aquilo que ela é capaz de fazer e que não, então ires à procura de pontos fortes e pontos fracos que possa casar, por assim dizer, que a forma de jogar da equipa e assim tirar real proveito. E é uma forma também de filtrar a informação. Ou seja, em vez de lhe dares um compacto de 30 ou 40 minutos, se fores logo assertivo naquela informação que realmente é pertinente e que podes tirar proveito, se calhar 30 ou 40 minutos passam a 5, 10, 15 minutos e é tudo sumo. Não há nada que não seja sumo. E isso é muito importante. Essa informação, às vezes o menos é mais. Ou seja, tens um trabalho de dias e dias para no final da semana apresentares um vídeo de 5, 10 minutos aos teus jogadores e ao treinador. Sim, Tens de fazer uma basicamente. seleção muito, muito sucinta do que é fundamental, não é? Sim. Fundamental é tudo, mas é mais Sim. fundamental Aquilo que podes aquilo que... aproveitar. Exatamente. E já há duas coisas aqui distintas. Normalmente o que nós fazemos compacto... Eu faço compacto coletivo das equipas adversárias e ao mesmo tempo faço também compactos individuais para passar aos nossos jogadores. Existem jogadores que se interessam com isso, outros que nem por isso, mas isso não é faz parte. Nós fazemos o nosso trabalho e depois o jogador gera essa informação da forma que achar mais conveniente. Mas parece-me a mim que cada vez mais o caminho é por aí. Não é para... Essas análises individuais não é para condicionar, não é para dizer, olha, atenção que ele em 10 vezes vai 9 vezes para a esquerda. Não, não é para dizer isso. É para eles estarem predispostos que aquilo possa acontecer. Vou-te dar um exemplo. Se eu for a passar a estrada, for a atravessar a passadeira, e se tiver uma predisposição para olhar porque pode aparecer um carro, não é? Mesmo que não apareça, eu estou predisposto para. E se aparecer o carro, certeza absoluta que eu não vou ser atropelado. Basicamente é isto. Não é condicionar, não quer dizer que vá sempre acontecer, mas eles terem essa predisposição ajuda-os a tomar melhores decisões. Claro. Dar o máximo de informação possível para eles tomarem a melhor decisão. Sim, exatamente. É isso mesmo. Desde a análise quantitativa com o mesmo peso da qualitativa, como é que fazes essa análise? A análise qualitativa para nós sempre foi o que teve sempre foi a nossa base de observação. Claro que há coisas que depois que a quantitativa corrobora. Há coisas que te saltam à vista, que te parece que são um padrão e caracteriza a equipa ou caracteriza os jogadores. E depois a análise quantitativa corrobora aquilo que tu já viste de uma forma empírica, qualitativa. Mas, sinceramente, acho que a quantitativa ajuda a complementar a qualitativa, mas para nós, para mim, pessoalmente, dou muito mais valor às análises qualitativas, até porque existem algumas métricas de observação que não são, que às vezes não são quantificadas e que para nós são absolutamente decisivas. Vou dar um exemplo. Se existe um jogador que sem bola está constantemente a arrastar jogadores com ele e a abrir canais de ligação para outros jogadores, são métricas que é difícil tu avaliares, porque eles nem sequer tocam na bola, mas para nós é absolutamente decisivo, porque a ação dele sem bola é o que está a proporcionar todo o resto. Por isso é que para mim, para nós, de uma forma geral, faz mais sentido e tem mais peso a parte qualitativa da observação. Então, que tipo de dados é que vês mais especificamente na parte quantitativa? O que é que te chama a atenção? Sinceramente, a parte quantitativa, para nós, nós nem sequer chegamos a ter esses dados quantitativos. Porquê?
porque ao contrário do que aquilo que acontece com os clubes, onde existem várias empresas que fornecem esses dados, nós na parte de análise da federação, muitas vezes temos vídeos que as outras federações dão, que não têm qualquer tipo de empresas a quantificar esse tipo de ações, quantos passos faz ou quantos não passos faz. Portanto, a ter que fazer esse tipo de análise quantitativa, teremos de ser nós a fazê-lo. E como nós partimos da base que a análise qualitativa é sempre mais rica do que aquela que é quantitativa, o peso que damos a uma e a outra é muito diferente. Portanto, nós vamos muito mais para a parte qualitativa do que quantitativa. Mas achas então que a Federação devia ter alguma preocupação com isso? Já que estamos numa era em que os dados estão a ser tão importantes como se tem vindo a ver, achas que é importante a Federação apostar nisso? Apostar em empresas ou outsourcing, o que seja para... Eu acho que todas as formas de ter uma análise o mais rica possível são sempre bem-vindas. Existem algumas empresas que o fazem, outras com mais ou com menos qualidade. Neste momento, até pela nossa experiência, temos tido algum sucesso naquilo que temos feito, em termos da análise do jogo e mesmo do scouting dos próprios jogadores para as diferentes seleções nacionais. Neste momento as coisas estão a funcionar, mas, claro, ninguém pode achar que não se possa melhorar ainda aquilo que já de si é bom. Portanto, eu acho que sim, acho que é uma área que se pode explorar mais, claramente, e que eventualmente poderá dar mais valor ainda àquilo que nós já conseguimos ver de uma forma mais qualitativa. Já disseste que o teu trabalho tem por base aquilo que o treinador pensa. Se eventualmente saís da Federação, Sim. o teu trabalho vai ser sempre com base naquilo que o treinador pensa? Com base no modelo de jogo do treinador? Eu acho que um bom analista acaba por ser sempre os olhos do treinador na avaliação que faz. Seja na Federação, seja no Real Madrid, seja no Benfica. Porque, repara, se tu fores a ver, se pensares numa ótica do treinador, o treinador tem mais confiança no analista quando? Quando o analista consegue ver aquilo que ele precisa que ele veja e quando o analista consegue lhe dar a informação que dê valor, que acrescente valor. O treinador tem uma ideia. Vamos imaginar que o treinador tem uma ideia de uma determinada equipa, mas vem um analista e diz: mister, atenção, que eles nisto, fazem isto assim, assim, não é bem aquilo que está a pensar, mas repare que estas situações acontecem assim e mostra-lhe com vídeo. Se o treinador achar que essa informação é pertinente, é a forma que o analista tem de, pouco a pouco, ir ganhando cada vez mais a confiança do treinador. Porque, se formos a ver bem, esta confiança que se estabelece entre treinador e analista é absolutamente essencial. E é isso que muitas vezes que faz o treinador delegar cada vez mais responsabilidade no analista. Porque se o treinador não confiar no analista ou não confiar a 100%, tendencialmente irá sempre cada vez mais esvaziar a sua ação. Tem-se impacto no modelo de jogo? Impacto? Sim. Imagina, o treinador está a estudar o modelo de jogo. Tu estás lá para ouvir as ideias dele? Estás lá para discutir as ideias? No caso da Federação, existe uma identidade de jogar, uma identidade de seleção nacional. Existe uma forma de jogar e um sistema que está muito assente num sistema tático de 1-4-3-3 e todas as dinâmicas andam ali um pouco à volta deste modelo de jogo. Claro que não sou ouvido quando essas ideias são estabelecidas, até porque isso é tarefa do coordenador metodológico e do coordenador técnico nacional, eles é que têm essa obrigação e têm essa função. Mas claro que os sistemas são dinâmicos e à medida que nós vamos jogando e vamos percebendo coisas que o nosso modelo de jogo é capaz de fazer e outras que nem tanto, há sempre necessidade de ir alterando e há sempre necessidade de ir adaptando as coisas para que tenhamos sempre sucesso. O analista também tem um microciclo específico ou é só o treinador que tem? O analista tem, não sei se é um microciclo, mas tem um modus operandi que acaba por ser um pouco repetitivo entre a recolha de dados e depois a seleção daquilo que é pertinente e passar essa informação primeiro para o treinador, para depois o treinador, em conjunto com o analista, diz: epá, esta informação é mais pertinente, esta não é tanto, né? E claro, se é um microciclo,
É uma forma de organizar o trabalho, mas não sei se é um microciclo, porque nos microciclos está pressuposto que haja descanso e nós não descansamos. nesse aspecto não é bem um microciclo, mas há um modus operandi que nós seguimos. Tens isso bem definido, então. Sim, claramente. Ok. Vamos passar então para a parte enquanto treinador. Uhum. Disseste-me que fizeste uma licenciatura ou mestrado, já não sei muito bem. Sim, o meu processo, sabes que o meu processo de formação foi um pouco diferente, porque eu entrei para a Federação, como eu te disse, para uma área completamente distinta. A partir de 2007 comecei a acompanhar as seleções e foi a partir de começar a trabalhar com as seleções fui fazer a minha formação. Fui fazer a licenciatura primeiro, em desporto, e só depois, mais tarde, é que fiz o mestrado em futebol, porque a Universidade de Lusófona, na altura, tinha acabado de criar o primeiro mestrado especificamente em futebol. Eu achei interessante aquilo e inscrevi-me eu e mais uns quantos. E assim foi. E embarquei nesta aventura, porque já houve uma altura na minha vida que já estava há alguns anos a fazer trabalho de analista e senti ali um pouco a necessidade de sair da minha zona de conforto e ir para o campo, por vários motivos. O primeiro era porque queria perceber o que é que era execuível e o que não era. Porquê? Porque há coisas que o analista diz ao treinador como se fosse a coisa mais óbvia do mundo e depois tu no treino, quando tens que pôr em prática aquilo que tu dizes ao treinador para fazer, percebes que aquilo não é nada prático ou que não tem pernas para andar ou que tem pernas para andar. Percebes? A parte de operacionalizares as tuas ideias é muito rica na perspectiva de perceberes muito mais do jogo, porque há coisas que tu achas que são possíveis e não são, e outras que achas que não são e são. E essa parte é muito interessante e foi algo que me fez também ir para o campo. E depois, porque o analista na prática gera informação para o treinador tomar decisões. E eu queria saber como é que poderia ser eu a tomar as próprias decisões. E essa parte de, ok, não é só a parte estratégica ou tática do jogo, também é a parte de tomar decisões, de gestão de recursos humanos e todas essas situações que têm a ver com a liderança que achei interessante para experimentar. Foi nesse sentido que fui procurar formação. O que me estás a dizer basicamente é que te tornaste melhor analista depois de ser treinador. Eu acho que sim, porque vi coisas que não julguei ser possíveis. Claramente, sim. Vês o futebol de uma maneira diferente também, não é? Muito diferente. Muito diferente. Olha, e como conseguiste cumprir o teu objetivo da tese? Olha, aquilo foi... A sério. Foi uma aventura, claramente. Porquê? Imagina que tu és analista numa federação há vários anos, onde tens um contexto de elite, de treino, de jogadores, de todo o staff de apoio, e de repente vês-te, e com todas as ideias que tens, apaixonado pelo jogo, querer ser o Guardiola da Distrital, sabes? Aqueles sonhos todos, românticos ou não, como queiras chamar, e de repente vês-te no clube da última divisão distrital de Lisboa, que é o equivalente à sexta divisão, a tentar fazer alguma coisa parecida com jogar futebol. Epá, isso foi uma aprendizagem brutal. Brutal. Há histórias muito giras que aconteceram e que eu vou recordar para sempre. Mas foi muito, muito, muito interessante. Se me perguntas, e ainda encontro a tua pergunta, eu propus-me jogar futebol total na Distrital. E a verdade é que no ano em que eu estive lá como treinador estagiário, nós não conseguimos. Não conseguimos, nós tínhamos essa ambição e fazíamos treinos para ser assim. Mas posso dizer que na altura de fazer o relatório de estágio, onde tivemos que contabilizar tudo o que tínhamos feito em termos de treino, fomos fazer um levantamento e percebemos que uma percentagem bastante elevada de tudo o que tínhamos treinado tinha a ver com exercícios de manutenção de posse de bola. Porque tínhamos essa ideia. Ter bola, ter bola, ter bola, jogar predominantemente em ataque posicional. E eu percebi, eu como estava lá, percebi assim, alguma coisa aqui não estava a ter certo. Porque nós temos
uma porcentagem muito elevada de treinos de manutenção de posse de bola, mas a equipa não joga assim, eu sentia isso. E então propus-me exatamente a estudar essa situação. O que é que eu fui fazer? Fiz o levantamento de 10 jogos dos 30 que tínhamos feito, porque também não tínhamos mais filmados. Todos os que filmámos foram os que eu analisei. Fui ver todas as sequências ofensivas desses 10 jogos. Deram 442 sequências ofensivas. E depois fui perceber cada uma dessas 442 sequências ofensivas, qual é que era o tempo médio que duravam. E quantos toques, em média, é que nós tínhamos por cada sequência ofensiva. Até para perceber se jogávamos mais em ataque posicional, ou jogávamos mais em contra-ataque, ou jogávamos mais em ataque rápido. E então, surpresa das surpresas, apesar de nós termos uma percentagem brutal de exercícios de manutenção de posse de bola, a equipa só conseguia ter, em média, 17 segundos a bola. E, no máximo, dava 2,9 toques por sequência ofensiva. Ou seja, um passe, e já não tínhamos a bola. Isto aqui fez-me refletir bastante. E cheguei à conclusão que, primeiro, nós não soubemos ajustar a forma de jogar e os nossos treinos a tudo o que estava, o que estava ali. Os jogadores não tinham, primeiro, os jogadores não tinham qualidade suficiente para interpretar a maneira de jogar que nós queríamos. Segundo, os campos eram também tão maus e de dimensões tão reduzidas, pura e simplesmente nós não tínhamos qualidade para ter a bola, porque a pressão chegava de tal forma rápido que nós, pura e simplesmente, batíamos na frente porque não sabíamos fazer outra coisa. Depois, o nosso sistema tático, na altura, no primeiro ano, jogámos em 4-3-3, os jogadores estavam muito, muito longe uns dos outros, o que dificultava ainda mais as ligações curtas, de passe curto. E isso tudo junto fez com que, desse nisto. E os exercícios também de manutenção de posse de bola, que nós achávamos que iam ter um transfer brutal para a nossa forma de jogar. Percebemos também que eram exercícios mais que nós usávamos, aqueles meinhos iniciais para a ativação, e que tinham pouco ou nenhum transfer para o jogo de posse que nós queríamos. E pronto, e basicamente não consegui concretizar. Consegui concretizar, curiosamente, no ano seguinte, que me convidaram para ficar lá como principal, e aí sim fiz as coisas de outra forma e as coisas funcionaram melhor. O que mudou nesse ano? Que tipo de exercícios é que mudaste? Falaste agora aí dos rondos, dos meinhos. O que é que Sim. mudaste no tipo de exercícios então para que fosse melhor? Aquilo que eu mudei mais, eu mudei várias coisas. Para já, percebi claramente que para jogar um futebol que eu queria, tinha que ter jogadores com outro perfil. E falei com a direção e disse, olha, isto nós temos que arranjar aqui jogadores com outro perfil. E eu disse, sim, senhor. Fizemos uns treinos de captação. Imagina, treinos de captação de séniores. Precisaram lá 200 gajos. E eu assim, o que é que eu faço com esta malta toda? Então o que é que nós fizemos? Fizemos umas fichas de inscrição, onde eles deixavam o nome e deixavam os dados do clube antes e da posição. Filmámos aquilo tudo e demos coletes numerados a cada um dos jogadores por posição, que era para não correr o risco de, por exemplo, um gajo que diz que é ponta de lança, por não haver mais, ter que jogar a lateral direito, e nós não o conseguiríamos ver convenientemente. Pronto, daí fizemos o plantel, à nossa medida, da forma que queríamos jogar. Mudámos o sistema tático, porque cheguei à conclusão que quanto mais próximo os jogadores estivessem, menor a probabilidade tinham de falhar passos, e nós queríamos ter cultura de posse. Mudámos de 4-3-3 para 4-4-2, com os jogadores mais perto. Em vez de termos um jogador, nós jogávamos em 1-2 no meio campo, em 4-3-3, com o triângulo invertido. Passámos a jogar com 2 médios centro no meio, para ter sempre ligações de passe. Tínhamos sempre os 2 centrais, os 2 laterais e os 2 médios centros prontos para, na primeira fase de construção, ser sempre solução de passe. Pronto, e as coisas funcionaram. Funcionaram melhor. Tínhamos... a equipa acabou em 4º lugar, em lugar de play-off para subir de divisão. Nem era suposto, porque aquilo era uma equipa B, do Olivais e Moscavide, que era a equipa que jogava no escalão acima. Não tínhamos obrigação nenhuma, a não ser potenciais jogadores. E basicamente foi o que nós fizemos. A equipa melhorou muito. Os exercícios de treino, estavas a dizer, continuámos a fazer os meinhos, os rondos no início da ativação, mas depois tínhamos muito mais exercícios de manutenção de posse de bola, mas em áreas maiores, que se aproximavam mais
àquilo que o jogo pede e não em espaços reduzidos de 15 por 5 ou 30 por 15, eram coisas um pouco maiores, com transferes maiores para aquilo que era o nosso jogo, pá, e foi sistematicamente estar a treinar situações de jogo, mas em forma de exercícios de manutenção de posse de bola, mais de encontro àquilo que nós queríamos, porque no primeiro ano, nós, apesar de querermos ter a cultura de posse, na prática, os nossos exercícios estavam muito baseados em ganhar a bola num lado, ligar no 6, depois variação de centro de jogo para o outro. E esta variação de centro de jogo com passos de 30, 40 metros, muitas vezes faziam com que perdêssemos a bola e não tivéssemos convenientemente... Pá, não tínhamos a equipa preparada para ter bola e para ser dominante, para ser dominadora. Mas aumentaste a complexidade dos exercícios ao longo da época? Sentiste que os Não, jogadores estavam receptivos a isso? Não, tive que baixar. Porque os Baixaste? jogadores, repara, teve que ser, porque repara, os teus exercícios de treino têm que ir de encontro às qualidades dos teus jogadores. Se eu vou fazer um exercício de treino muito, muito complexo, né, e os meus jogadores não têm formação nenhuma de base, eles nem sequer sabem o que é que eu estou a falar. E mesmo que soubessem o que eu estou a falar, depois não tinham qualidade técnica nem tática para operacionalizar aquilo que nós estávamos a pensar. Portanto, nós fomos do mais básico e fomos aumentando a complexidade assim. Punhamos o exercício mais básico de outros, recepção e passe. Depois, recepção e passe com mais uma nuancezita para dar um pouco mais de complexidade. E fomos subindo a complexidade do exercício assim. Porque se fosse logo fazer exercícios muito, muito complexos com jogadores desta qualidade, isso teria ser muito difícil. Olha, posso dizer que uma das guerras que nós tivemos, e não foi guerra, foi algo que tivemos que trabalhar, é que muitas vezes nós tínhamos exercícios de treino e pedíamos coisas que eles por isso simplesmente não sabiam. Então nós, antes do treino, ali meia horinha, uma horinha antes de cada treino, nós reuníamos em vídeo e dizia assim, às vezes levava vídeos que via do Real Madrid, do Barcelona a jogar, dizia assim, estão a ver este movimento assim? Nós vamos treinar isto. E o comportamento que nós queremos, em termos sectoriais, em termos coletivos, é este. Para eles terem uma ideia. Porque se nós fôssemos ainda explicar no campo, o tempo de treino ainda era mais baixo. E tu sabes que para haver evolução, tens de ter uma densidade grande para eles irem sistematizando, irem cada vez mais fazendo aquilo que é preciso para evoluir. Senão é difícil. Mas conseguiste com o vídeo passar o transfer? Pelo menos o conceito. Depois a operacionalização é outra coisa distinta. Tem muito a ver, às vezes tu queres passar muitas informações, mas o contexto, eu acredito que num contexto de elite seja diferente. E posso falar das seleções nacionais, que muitas vezes o que é que acontece? Tu tens jogadores que jogam em 4-3-3, por exemplo, nos seus clubes, ou em 4-4-2, ou em 3-5-2, ou no que tu quiseres. E depois chegam à seleção nacional, nós jogamos em 4-3-3 e tu, se calhar, de um dia para o outro, dizes, olha, tu hoje jogas em 4-3-3, as suas dinâmicas são estas, são estas, são estas, são estas. E claro que há falta de treino, mas em termos macro, as coisas acontecem. Não é? No contexto mais baixo, é difícil. É difícil porque eles não têm esse entendimento, não têm essa cultura do jogo, não têm... A maior parte deles não passou por contextos de formação ricos. Pois. É difícil. E como é difícil, como tu não entendes, das duas uma. E esta era uma discussão interessante, que é, num contexto mais baixo, o que é que será preferível? Será preferível tu pegares num jogador e tentar melhorá-lo o máximo que ele pode, mesmo sabendo que ele vai errar mais e isso pode causar alguma desconfiança nele próprio, ou não? Ok, fazer com que ele esteja confortável naquilo que ele faz bem e não aumentar muito o espectro de ação para ele não pensar muito e para não errar mais. Isso foi algo que eu pensei algumas vezes, mas como o nosso conceito de clube era um conceito de equipa B para formar, fomos sempre pelo caminho de melhorá-los enquanto jogador. E não limitá-los na ação, sim. Mesmo correndo riscos deles errarem mais. Não? Sim, sim. Eu lembro que o Pedro Bolsas, na altura, falou isso comigo, que era... Ele imaginava um central de segunda liga. Uhum.
está habituado há 10 anos a bater a bola na frente. Tu ias pedir-lhe para ele começar a sair a jogar. Ele não se sentia confortável. O que é que tu ias fazer? Ias mandá-lo sair a jogar ou ias mandá-lo Claro. para a frente? É muito Pois é. importante o contexto, não é? É muito importante o contexto e, na minha opinião, aquilo que diferencia os grandes treinadores dos outros menos bons é tu, enquanto treinador, perceber exatamente o que é execuível e o que não é. Porquê? Tu pegas num jogador e dizes assim, epá, eu acho que é execuível aquele jogador chegar ao nível que eu quero. Mas é execuível em termos de qualidade que ele tem naquilo que pode vir a ter e também no tempo que isso vai demorar. Porque é outra coisa, porque tu dizes assim, epá, eu acho que este jogador em 2 ou 3 semanas, ou num mês ou 2, consegue chegar a este ponto. Mas depois, enquanto ele não chega a esse ponto, tu sofres 3 ou 4 golos com erros de construção desse jogador e o tempo que tu achavas que tens, deixas de ter porque és despedido. Portanto, esta noção de que, ok, para onde é que eu quero ir e se isto é execuível ou não, em termos individuais e em termos coletivos, acho que é muitas vezes a diferença entre os treinadores que conseguem montar projetos que têm sucesso e os que não. Porque são, chama-lhe o que quiseres, são pragmáticos, são inteligentes, são conscientes, são o que tu quiseres. Mas normalmente são os treinadores que, tendo em conta aquilo que têm em mãos, conseguem arranjar modelos de jogo que vão de encontro àquilo que são as características dos jogadores e que fazem aquilo funcionar. Olha, gostei. A minha última pergunta antes de passarmos ao público era qual é o sistema de jogo, sistema de jogo não, desculpa, qual é o momento de jogo que tu achas mais complicado de treinar e porquê? O que é mais... Organização ou transição ofensiva? Eu estava à espera que dissesse organização ofensiva, por acaso. Sabes que... Não sei o que é o mais difícil ou o mais fácil. Eu acho que tudo é treinável. Agora, eu acho que talvez a parte da criatividade não é tão facilmente treinável como a parte em que tu não precisas ser assim tão criativo quanto isso. A parte ofensiva, se calhar, é mais rica para os jogadores treinarem, porque toda a gente gosta de atacar, mas não é tão fácil deles, se calhar, aprenderem os conceitos que tu queres passar. Porque também tem a ver com tomada de decisão, com criatividade, com perceber o jogo de uma forma mais abrangente. Enquanto em organização defensiva, se tu de uma forma posicional os conseguires colocar lá e em função da bola estar num lado ou no outro, eles irem ajustando as posições, acabas por estar equilibrado defensivamente. Não quer dizer que defendas bem, mas pelo menos equilibrado defensivamente estás. Portanto, eu diria que o mais complexo para trabalhar talvez seja a organização ofensiva, sim. Pois os princípios são diferentes. Eu já vi imensos senhores a dizer que treinar a linha defensiva, os princípios, tens 5 ou 6, mas parte para a parte ofensiva e há 1001 coisas que podes treinar. Sim, concordo, É muito mais complexo, é um processo muito mais complexo. Concordo. Até porque, lá está, vai buscar um bocadinho à criatividade dos jogadores. Né? E há coisas que os jogadores te dão, tu nem sequer estás a pensar. Olha, uma vez tive um treinador que queria um determinado comportamento de um jogador. O jogador pega na bola e dribla um, dribla dois, e eu ouço o treinador, e um treinador de topo, a dizer assim: dá bola, dá bola, dá bola. Epá, e o gajo finta mais um, finta mais dois, dá um cacete na baliza, gol. E ele: dá bola, epá, assim também está bom, assim também está bom. Pronto, porquê? E esta é a dificuldade às vezes de... E é por isso que eu não gosto de castrar o que é que seja de uns jogadores, principalmente na tomada de decisão, porque eles veem coisas que tu podes não estar a ver. Portanto, aquilo que... E eu tomava esse princípio também para o treino, que é, ok, este exercício tem um determinado objetivo, mas eu só dou o objetivo. Eu não digo como é que ele tem que fazer. Porque se eu estiver a dizer o que é que ele tem que fazer, já estou a limitá-lo. Se eu estiver a dizer, olha, é um toque, é 2 toques, é 10 toques, não. Não há essa limitação. Há este objetivo, não é? E ele tem que fazer da maneira que ele achar mais conveniente. Eu acho que isso assim é mais rico e ajuda-os mais a tomar decisões e melhores decisões do que propriamente estar-lhes a dar só um caminho. O vosso trabalho, no fundo, é arranjar os caminhos. Sim, pelo menos. E os caminhos quais são? Normalmente é o entendimento do jogo. Por isso é que nós batalhamos muito,
que eles conhecessem ao máximo aquilo que era a lógica do jogo. Porque se tu conheceres a lógica, tu sabes qual é que é o caminho. Pode ser mais longo, pode ser mais curto, mas tu sabes que o objetivo final e depois o caminho que traças até lá chegar já é individual. Olha, vamos passar então às perguntas do público. Vamos lá. O João Borba pergunta: qual o jogador que mais te impressionou ao nível de métricas de desempenho, mas que, por algum motivo, nunca correspondeu às expectativas que estavam evidenciadas, previstas, em termos teóricos? Epá, métricas, tal como eu te disse, nós não, então nessa altura, não usávamos tanto como agora há tanto conhecimento sobre isso. Não usávamos métricas, usávamos mais aquilo que nós achávamos que era a observação qualitativa do jogo. Aí houve jogadores que na altura, quando os via jogar pela primeira vez, eu disse, isto é uma coisa fora de normal. Olha, o Yuri Medeiros, quando fomos a Montegu, aquilo era sub-16, ele tinha 15 anos, nem cabia nos calções, nem cabia na camisola. Ele era tão pequenino. E o torneio de Montegu em França, estás a ver que aquilo... Em França, normalmente, quem são as seleções que vão lá? Vão seleções de todo lado. Mas vão muitas africanas. Vão do Senegal, vão da Nigéria. Então estás a ver um miúdo com 15 anos, que nem cabia nos calções, a apanhar aqueles homens feitos, não é? Têm 16 anos, mas tinham quase 2 metros. E o Yuri Medeiros fez um torneio de Montegu absolutamente arrasador. Ele aniquilou toda a gente. E eu pensei assim, bem, este miúdo vai ser um caso muito sério. Pronto. E não quer dizer que ele não tenha tido um percurso bom. Agora joga no Braga e joga bem. Mas nunca pensei, ou melhor, pensei sempre que ia ser um jogador de uma dimensão brutal. Não quer dizer que ainda não possa chegar, mas pensava que iria ter outro futuro. E outro também que tinha uma capacidade muito acima da média era o Bruma. O Bruma, quando tinha 15, 16, 17 anos, também era inacreditável. Era uma coisa fantástica. E pronto, e não chegou ao nível que se calhar nós todos pensaríamos que iria chegar. No reverso da medalha, existem também jogadores que eu, sou sincero, pensava que nunca iriam dar jogadores de classe mundial. Não porque não tivessem qualidade, mas porque aos 14, 15 anos há coisas que tu vês que têm a ver com as características do jogador e outras têm a ver com níveis psicológicos que tu não consegues estar tão a par de. Por exemplo, o Rubem Dias, que eu gosto muito dele, é meu amigo. Era um jogador que sempre foi super mega profissional, daqueles que nós tínhamos que ir buscar ao ginásio, porque ele só queria treinar. E tinha qualidades, claro que sim, era jogador de seleção, mas nunca pensámos que pudesse ser um jogador como é o Rubem Dias agora, que se calhar está nos 4, 5 melhores defesas centrais do mundo. E há mais casos assim. Há mais casos de jogadores que, num determinado momento, não têm uma perspectiva de futuro tão brilhante, mas depois tornam-se uns jogadores absolutamente brutais. E tem a ver com, na minha opinião, tem a ver com características futebolísticas, mas também com características que têm a ver com características psicológicas, sim, de resiliência, de capacidade de trabalho, de humildade. E depois também muito a ver com as oportunidades que tens ou que não tens nos clubes onde vais passando. Isso é decisivo. Agora falaste nisso, eu estou-me a lembrar da entrevista que eu vi ontem do Nuno Santos no canal de YouTube do Sporting. Ele fala, por exemplo, do Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves só chega às seleções no sub-20, não é? Se não estou em erro. Sim. Ele fala nisso. E eu lembro de ouvir também o Pedro Gonçalves a dizer que teve um ano parado em Valência. E mesmo depois de estar um ano parado em Valência, podia ser fatal para a carreira dele naquela altura, não é? Era um miúdo. Ele dá o salto e bem para Portugal, Famalicão, é a época que faz, chega ao Sporting, é o que está a fazer e mais tarde ou mais cedo vai chegar ali à seleção nacional, não é? Sim, tudo aponta para que sim, porque o nível de rendimento que ele tem tido tem sido absolutamente estratosférico. Mas isso acontece bastante. Acontece com jogadores que não jogam tanto nas seleções, mas depois, a níveis mais elevados, aparecem. E outros que fazem toda a formação e depois, por vários motivos, não conseguem ser internacionais. O Nuno Santos, por acaso, conheço bem, porque nós fizemos um Mundial
Fomos fazer o Mundial lá na Nova Zelândia. Olha, numa equipa que tinha o Guedes, tinha o Nuno Santos, tinha o Gelson Martins, sim. E nós fomos até eliminados nos quartos de final com o Brasil. Tinha o Rony Lopes, que também gosto muito. Olha, o Rony Lopes, por exemplo, com 14, 15 anos, era um jogador fora de normal. E agora não quer dizer que não seja, mas pronto, não atingiu aquele nível que nós achávamos que queria atingir. Mas isso acontece bastante. Tem muito a ver com vários fatores. O principal de todos talvez seja, na minha maneira de ver, será a oportunidade que determinado jogador tem ou não tem naquela fase-chave quando passas da formação para os séniores. Essa é uma fase crítica. E há jogadores que têm essas janelas de oportunidade e conseguem, e há outros que precisam de mais tempo. Olha, vale então a segunda pergunta. É do Márcio Cunha. Tendo Portugal um dos países com mais talentos na formação, o porquê de termos imensas dificuldades no que toca a formar pontas de lança, com o mesmo nível que nas outras posições? Neste momento temos homens promissores nessa posição? Houve alguma alteração no método de formar pontas de lança recentemente? Olha, eu não sei, porque não sei se houve, se em termos formativos, se houve alteração ou não. Eu sei que ao longo dos anos sempre houve pontas de lança de muita qualidade na nossa seleção. Uns com mais, outros com menos qualidade. Porque eu lembro-me, na altura, falava-se que não havia pontas de lança, surgiu o Hélder Postiga. E antes também jogava o Nuno Gomes. Depois disso, agora temos o André Silva, temos o Gonçalo Paciência, temos o Fábio Silva, temos vários jogadores de muita qualidade que podem jogar a ponta de lança, e outros que certamente me estou a esquecer. Rafael Têm Leão. qualidade. O Rafael Leão também. Tem vários jogadores que podem jogar a ponta de lança. Aquilo se eu for a pensar sobre isso, eventualmente a forma como os clubes de formação jogam, o ponta de lança tipo das equipas que têm mais pergaminhos na formação é qual? É aquele ponta de lança que muitas vezes finaliza as jogadas, mas não de uma perspectiva de fazer muito por isso. Não é? A equipa constrói, e muitas vezes ele está lá para dar o último toque e não é solicitado muitas vezes na profundidade, não é solicitado muitas vezes nos duelos 1 para 1. Porquê? Porque o espaço não é grande, até porque as equipas jogam permanentemente em bloco baixo. E se calhar, talvez seja por isso que não tenha surgido pontas de lança tão fortes em mais aspectos do jogo que não o último toque para a baliza. Talvez seja por isso, mas sinceramente não sei se será só por isso. Às vezes também é um pouco geracional. Há gerações que dão 6, 7, 8 jogadores para a seleção A e depois pode haver 2, 3, 4 gerações que não dão nenhum. Isso às vezes. E os métodos de trabalho muitas vezes são os mesmos. Agora uma pergunta minha, já agora que estamos a falar dos pontas de lança, quais são os pontas de lança que tu vês com maior potencial em Portugal? E vamos falar de sub-19, sub-18 para baixo. Olha, eu gosto muito do Falé, do Braga, Miguel Falé. Gosto muito do Herculano, Nabian, o do Guimarães. São completamente diferentes. E também acho que fizeram uma pergunta do Bica, também gosto do Bica. Sim. Sim. São ponta de lança todos completamente diferentes. E sou capaz de estar-me a esquecer de algum com muita qualidade também. Mas estes pontas de lança são... gosto muito. Hoje tem-se falado... Hoje não. Ultimamente tem-se falado muito no do Benfica, o João Rezende. Acho que é assim. Sim. O que é que achas dele já agora? Acho que é um bom jogador também. Nessa geração existem 3 pontas de lança muito fortes. O Herculano, o Bica e o Rezende. E são todos, o Bica e o Rezende, mais próximos um do outro, em termos daquilo que dão ao jogo, e o Herculano diferente. São jogadores que têm uma capacidade de finalização boa. Tanto o Bica como o Rezende. O Rezende já está farto de fazer golos na equipa sub-23, penso eu. Sim, sim. E tem muita qualidade. E são jogadores refinados, são jogadores que conseguem resolver duelos de 1 para 1, com pouco espaço conseguem também fazer jogar, tocar, que é um ponta de lança típico de uma equipa grande. E acho que eles dois têm muita capacidade e, com certeza, vão ter um futuro brilhante à frente deles. O Herculano é diferente, é muito diferente. O Herculano
se eu pudesse arranjar um comparativo, seria um Lukaku. Ok. É muito forte fisicamente, é capaz de ser referência no jogo longo, fica com bola, e depois na profundidade é muito forte, tem uma capacidade de explosão fortíssima e depois consegue finalizar muito bem, quer de cabeça, quer com os pés, muito forte. Talvez seja dos três o avançado mais completo, porque consegue fazer mais coisas, mas isso vale o que vale. Depois, passado 3, 4 anos, as coisas evoluem tanto e que é quase impossível dizer se alguém vai dar ou deixa de dar. É impossível. Claro. Já temos vários exemplos, não é? Tu falaste. Exatamente. Exatamente. Olha, pergunta de João Nuno Sousa. Não sei se esta aqui vai ser mais para ti ou não, mas em contexto de seleção, qual é o peso do rendimento que o jogador tem no clube na escolha entre se ele é ou não convocado? Quais outros fatores que são considerados? E a resposta a esta pergunta varia consoante o contexto, seleção jovem, seleção jovem, seleção jovem, aqui não percebi muito bem. Um forte abraço. Sim, o contexto é sempre o mesmo. Qualidade. Não há volta a dar. Claro que os jogadores que mostram mais qualidade, entenda-se, aqueles que jogam mais, acabam sempre por estar mais próximos de ser convocados do que aqueles que não jogam tanto. Mas isso é uma decisão sempre única e exclusiva dos treinadores. Sempre. Agora, existe uma forma de jogar, que é a própria da Seleção Nacional, que faz com que existem jogadores mais preparados para essa forma de jogar do que outros. Isso aí parece-me normal que isso aconteça. E depois também há outra coisa que muitas vezes as pessoas têm aqui uma dificuldade em entender, que é o seguinte: existem jogadores que jogam na formação, que são muito bons na formação, e depois, mas que ainda não estão preparados para jogar nas equipas A. E da mesma forma, também existem jogadores que toda a gente sabe que têm um futuro estrondoso, não é? Por tudo o que conseguem fazer, mas que naquele determinado momento não são, ou seja, têm dificuldade em poder jogar num nível de exigência que uma seleção nacional tem. Isto porquê? Porque, aliás, até tinha alguns coordenadores técnicos dos clubes que iam ver os jogos da seleção e eu muitas vezes dizia: então, mas você está aqui a ver os jogos, você já viu este miúdo jogar 50 jogos ou 60 jogos, porque é que tem necessidade de vir aqui ver jogos da seleção? E eles, não era só um, diziam vários vezes: Ivo, mas aqui dá para ver coisas que nos clubes não dá, porque aqui eles são expostos a situações de jogo e a níveis de intensidade de jogo e de velocidade de jogo completamente diferentes daquilo que é o normal nos jogos de formação. Por isso, muitas vezes aqui, nos jogos da Seleção Nacional, quando joga com o Brasil, quando joga com uma França, é que muitas vezes consegue-se perceber claramente aquilo que o jogador é naquele momento e o que pode dar no futuro. E às vezes essa diferença entre o perceber o que é que o jogador é naquele momento e o que é que ele pode dar num contexto de seleção ou de um nível mais elevado, se estivermos a falar de passar para uma equipa A, né? Estou a falar dos jogadores da Sub-23 e da equipa B, nem sempre é fácil tu perceberes naquele momento os jogadores que estão prontos e os que não estão. Não sei se respondi à pergunta, mas pelo menos tentei. Acho que sim, acho que sim. Olha, e fizeste-me lembrar aqui um jogador muito particular, e por causa disso vou pegar nesta pergunta. Na sua opinião, qual é a chave principal para o sucesso de Pepa no Passos? Olha, eu acho que o Pepe é um grande treinador. E é um grande treinador porque conseguiu fazer do Passos uma equipa que sabe tudo, não é sabe tudo, mas sabe muito do jogo. Sabe o que tem que fazer com bola, o que tem que fazer sem bola. E é uma equipa que, para além de estar muito bem orientada e ter ideias claras do jogo, também tem bons jogadores. Não é? Tem bons jogadores. Tem o Hélder, que joga na frente, que é jogador de seleção nacional, passou na formação, no Sub-19, e que é um muito bom jogador. Depois tem o Fonseca, o lateral, que também passou nas seleções, que é bom jogador. Tem o Bruno Costa, que esteve connosco no Mundial de Sub-20, muito bom jogador também, que é da geração do Ruben Dias e do Ferro e dessa malta toda. E depois tem o Luís Carlos, que também joga muito bem, que fez umas épocas no Braga e agora está a um nível altíssimo. O Stefan passou por ti? Não, o Eustáquio não. O Eustáquio foi direto para o Sub-21 e eu na altura não estava com eles. Ok. Mas pronto, tem jogadores de seleção, tem jogadores com qualidade
claro, quando tu tens um modelo de jogo que está bem estruturado, que é claro para os jogadores e tem jogadores com qualidade, tem tudo para dar certo. Um bocadinho à semelhança do que aconteceu com o Rio Ave o ano passado, não é? O Rio Ave o ano passado tinha o Taremi, o Muserati, e tinha o Nuno Santos, e tinha o Carvalhal. Porque é que aquilo não iria dar certo, não é? É verdade, é É um verdade. casamento perfeito. Mas, E sim, diz, desculpa. não, eu estava a dizer isso mesmo, que muitas vezes o sucesso vem de casamentos, não são perfeitos, mas casamentos felizes entre modelos de jogo, treinadores que acreditam naquele modelo de jogo e de jogadores que conseguem operacionalizar esse modelo de jogo. É isso, é isso. A minha dúvida era, se o Carvalhal não fosse treinador de Rio Ave, se não fosse treinador de Rio Ave ano passado, se fosse outro treinador, se calhar com menos competência, vamos dizer assim, o Taremi, o Nuno Santos e o Aldo Muserati estavam onde estavam hoje? Olha, aquilo que eu sei é que às vezes o ser melhor ou ser pior treinador tem muito que se lhe diga. Eu acho que os jogadores valorizam-se quando têm sistemas que muitas vezes escondem aquilo que eles não são tão bons e Aquilo que que tu falaste, o potenciam, casamento. sim, O casamento. e que potenciam aquilo que eles têm de positivo, claro. A forma de jogar do Mr. Carvalhal é uma forma de jogar que potencia jogadores com talento e que jogadores que na tomada de decisão são fortes. E isso, estes jogadores que falámos, têm de sobra e, claro, tinham sempre que se valorizar assim. E da mesma forma que agora com o Piazon e outros que entretanto entraram agora em janeiro no Braga, são jogadores que têm qualidade e com o Mr. Carvalhal têm sempre espaço para poder mostrar as suas potencialidades. Mas perderam Paulinho. Verdade, perderam o Paulinho E e continuam a jogar que se farta. jogam de outra maneira, mas jogam de outra maneira. Lá está. Por isso é que eu. Mas isto é interessante o que estás a dizer, porque eu vejo muitas pessoas que, em nome de uma forma de jogar, parece que acreditam tanto naquela forma de jogar como se fosse a única forma de jogar possível e abdicam um bocadinho de alguns ajustes que as equipas, na minha maneira de ver, têm que fazer para continuar a ser competitivas. E o Miser Carvalhal fê-lo na perfeição. Tinha uma equipa que estava formatada para jogar de uma determinada forma e normalmente em termos posicionais, em termos de ataque posicional, o que é que eles faziam? Muitas vezes a bola entrava no Paulinho, que tocava de frente, e depois era um terceiro homem que ia buscar a bola na profundidade para desequilibrar, e eles mudaram ali um bocadinho a forma de atacar, mas continuam a ser efetivos. E essa é uma prova evidente de que se adaptou, e adaptou com qualidade aos novos jogadores que tinha, sem abdicar daquilo que são as ideias gerais e aquelas que balizam a sua forma de pensar o futebol. E acho que isso Exatamente. é brilhante. Ele muda o sistema e o futebol continua os princípios continuam a ser os mesmos. Sim, os princípios são sempre os mesmos. E assim que tem que ser. Até porque se não forem, os jogadores depois desconfiam e um jogador desconfiado deixa cair o treinador. Essa é algo que é inquestionável. Porque o jogador muitas vezes se não vê confiança, se não tem confiança no treinador, e essa confiança muitas vezes vem de não sentir que o treinador o ajuda ou que entende o jogo de forma a podê-lo melhorar, não é? Muitas vezes os jogadores começam a perder alguma confiança e depois as coisas não funcionam tão bem. Olha, pergunta de Gonçalo Ferreira, eu acho que já respondeste a isto, mas que jogador depositou grandes esperanças de poder vir a ser um craque, mas que acabou por não chegar a esse nível? Já Pois, disseste? Já já disseste. falámos, já falámos. Um, Pergunta do 11 contra 11, quais os maiores benefícios que a cidade do futebol veio trazer ao nosso futebol? Olha, a cidade do futebol foi muito importante, principalmente para o cimentar do espírito de seleção. E porquê? Epá, porque eu tive a felicidade de estar na geração de 99, a primeira porque nós fomos campeões da Europa em 2003, penso eu, em Viseu, que é a geração do João Moutinho, que na altura nem sequer era titular, era sub-17 na altura, que ganhámos. Organizámos e ganhámos. Mas depois de 2003 até acho que 2014, não, 2016, penso eu, não ganhámos nada mais na formação. E eu estive na geração de 99 que ganhou o Campeonato da Europa Sub-17.
E a cidade do futebol serviu um pouco também para isto, porque nós começámos a criar uma cultura de vitória tal, e as pessoas cruzavam-se, o pessoal do futsal, do futebol 11, dos séniores, da formação sub-17, sub-18, sub-19, estávamos todos no mesmo espaço, almoçávamos todos juntos, estávamos todos no mesmo contexto. E depois esta cultura de vitória, quando nós ganhámos primeiro no sub-17, passado pouco tempo ganhámos na seleção A, e depois passado pouco tempo ganhámos no sub-19, e depois ganhámos no futsal, e depois ganhámos no futebol de praia. Porquê? Porque instalou-se uma cultura de, nós realmente somos muito bons naquilo que fazemos e já não há mais aquele fantasma de chegar às finais e não ganhar. Ou de ir para umas competições e, se nós não formos eliminados logo, até é bom. Não, agora nós vamos para ganhar, sabes? Nós temos esta cultura, é diferente. E a cidade do futebol serviu para isso também. Para ter os serviços todos juntos, mesmo quem não é do futebol. O marketing está lá, o serviço de apoio ao cliente está lá e todas as pessoas a respirar o mesmo ar, todas embebidas na mesma forma de pensar, tem-nos dado muitas coisas boas e tem sido claramente uma mais-valia. E depois tens ali os relevados logo ao lado, o escritório logo ao lado, e em termos logísticos também tem sido fantástico. Aquilo tem uma estrutura espetacular. Sim. Eu fiz um pouco de trabalho sobre o trabalho do Fernando Gomes na Federação e eu tive a oportunidade de ver um pouco daquilo que é a cidade de futebol, de estudar um pouco daquilo que era, dos passos, é espetacular. São umas estruturas fantásticas. Última pergunta, do Daniel. Dica para quem está a começar no mundo de treinador de futebol. Olha, dica. 3 coisas. Experimentação. Experimentar, ir para o terreno, fazer. Independentemente do contexto. Treinar. Depois, muita reflexão do que se treina, muita reflexão e formação. Nestas três vertentes está muito daquilo que pode ser a evolução de um jovem treinador ou de um velho treinador, não interessa, mas de um treinador que queira evoluir, é experimentar muito, refletir bastante e formar-se cada vez mais para ouvir novas ideias, novos saberes, novas coisas e experimentar outra vez, e errar outra vez, e errar melhor, e andar sempre assim, até se encontrar aquela que é a nossa forma de pensar o futebol e fazer com que as equipas vão de encontro àquilo que nós pretendemos. Ivo, vamos lá então àquela secção em que escolhes uma coisa ou outra, sem pensar muito, sem argumentar. Ok, vamos lá ver se isto corre bem. Vencer o Europeu Sub-19 ou conhecer Cristiano Ronaldo? Vencer o Sub-19, claro. Ao Ronaldo, já foste. Pep Guardiola ou José Mourinho? Guardiola. Quem te dá mais prazer jogar? O Sporting ou o Braga? Braga, claramente. Prioridade para o processo ofensivo ou defensivo? Ofensivo. Jogar com 4 ou 5 defesas? Com 3. Ok, os laterais os laterais não contam. Um bom 6 ou um bom 10? Essa é uma boa pergunta. Diria um bom 6. Sair a jogar com 2 ou 3 jogadores? Com 3. E aí vinha a minha outra pergunta. Se for 3, com média defensiva um dos centrais ou um dos laterais ao lado dos centrais? Com um lateral. Prefiro o lateral. Organização ofensiva ou transição ofensiva? Organização. Pressão alta ou baixa? Pressão. Ser analista ou ser treinador? Treinador, claramente. E para acabar, acho que já és conhecedor desta fase. Qual é a tua visão de jogo? Olha, a minha visão de jogo é uma visão de jogo um pouco, talvez, pragmática, na perspectiva de que já tive muitos sonhos e continuo a ter muitos sonhos, mas também consegui perceber que às vezes os sonhos também têm que ser execuíveis e é uma visão pragmática a minha visão de jogo é claramente ajustar aquilo que é possível fazer aos intérpretes que temos e aos contextos que também temos e jogar o melhor possível para que os próprios jogadores também tenham um prazer imenso de jogar e poder serem importantes na nossa forma de pensar e claramente que todos os méritos
seja única e exclusivamente dos jogadores, porque eles é que são os principais intérpretes do jogo, eles é que contam e eles é que merecem tudo o que possa acontecer e tudo o que os treinadores fazem por eles. Ivo, muito obrigado pela conversa. Acho que foi a entrevista mais longa que eu tive. E, Não, a conversa mais longa que eu tive sim. é sinal que foi bom. Foi bom. Epá, obrigado. Olha, eu também gostei muito, sempre que for falar sobre futebol. Às vezes, se calhar, falo um bocado, mas olha, é a minha forma apaixonada de estar, é a minha forma apaixonada de estar no futebol e espero que tenhas gostado e que o pessoal Claro que que sim. vá ouvir que gosta também. Olha, grande abraço. Muito obrigado, Ivo. Tá, um abraço.